Olá, Pai do Senhor Jesus, para todos do meu canal, os assinantes e também para aqueles que vão assistir esse vídeo. A paz do Senhor Jesus para vocês. Eu quero trazer uma palavra do Senhor sobre oração. Eu quero falar primeiro, sobre orar sem desistir e segundo, sobre a qualidade da oração. Você que vai assistir o vídeo, preste atenção até o final. Às vezes o vídeo é um pouco grande, tem pessoas que começam a assistir e depois desistem. Mas lembre-se que nós passamos horas na frente da TV, às vezes assistindo coisas que não edificam, ouvindo música, batendo papo, conversando, falando de política, contando piada. E às vezes nós não paramos para ouvir a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O texto para esta palavra eu escolhi foi Lucas capítulo 18, versículo de número 9, que diz: E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Este é o versículo que eu vou comentar um pouco sobre esse texto, porque aqui há duas parábolas. Primeiro, Jesus conta a parábola do juiz iníquo e depois a parábola do fariseu e do publicano. Na parábola do juiz iníquo, Jesus está falando, que é o versículo de número 1 desse capítulo 18, número 1, versículo número 1 até o versículo número 8, né? Jesus está contando a parábola envolvendo duas pessoas, um juiz iníquo, injusto, não temia Deus nem os homens, e uma viúva. E Jesus fala que essa viúva ela ia sempre ter com o juiz e pedia a ele que julgasse a causa dela, que fizesse justiça contra o adversário dela, alguém que a fez mal, alguém que se opôs a ela. E por algum tempo ele não quis ouvir, não deu atenção, ele não temia a Deus nem os homens, não deu atenção para aquela viúva. Mas depois disse consigo, no versículo número 4, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importune e me importune muito, né? A fim que não volte e me importune muito, que é o versículo número 5. Aí Jesus vai dizer no versículo 6, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus vai dizer, né? Se esse juiz, que era injusto, que era iníquo, que não temia Deus e nem os homens, fez justiça a essa viúva que importunava ele, que todo dia estava insistentemente pedindo-lhe que fizesse justiça, e só por causa da insistência dela ele a ouviu. E Jesus está dizendo, e Deus, né, que é amor, que é Pai, né? Jesus disse que nós sendo maus, sabemos dar boa coisa aos nossos filhos, né? Quanto mais Deus, que é grandioso, bondoso, misericordioso, né? Jesus disse que nós sendo maus, se um filho pedir um pão, não daremos uma pedra. Pedindo peixe, não daremos uma serpente. Nós que somos maus, né? Imagine Deus, que é misericordioso e bondoso, né? Como não dará grandes coisas para nós. Então Jesus está contando uma parábola para nós insistir em orar sem desistir, independentemente do tempo, independentemente do tempo que você já tem na luta, na prova, né? Deus vai me ouvir, vai te ouvir, né? Ele vai ouvir porque ele é um Deus de amor, é um Deus grandioso. É óbvio que
nós tem hora que não entendemos o querer de Deus. Às vezes Deus está tratando conosco, Deus está trabalhando em outras áreas da nossa vida. Você vê o exemplo claro que quando Lázaro adoece, Marta e Maria manda os discípulos ir até Jesus, né, dizer que Lázaro, a quem ele amava, estava doente. Mas a expectativa delas era que Jesus viesse de imediato, porque Jesus tinha saído dali, porque no capítulo 10 de João, Jesus prega que ele é o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, mostrando que ele de fato era o pastor das ovelhas e não os líderes religiosos daquela época. Ele se enfurece e tenta apedrejar Jesus. Jesus sai dali e vai para o lado do Jordão, onde João começou a batizar. Então, nesse período, Lázaro adoece e elas mandam convite. O que é que acontece? O projeto delas era que Jesus curasse a Lázaro. Mas os planos de Deus não era que Lázaro fosse curado da doença. Era que Lázaro morresse e Jesus ressuscitasse Lázaro. No plano delas, Lázaro seria curado e tudo bem. No plano de Deus, Lázaro seria ressuscitado após 4 dias de morto, e com isso a glória de Deus seria tamanha que até os fariseus, até os líderes, alguns deles iriam crer em Jesus. Talvez na minha concepção, o que eu peço é o suficiente, para mim, naquele momento mais importante, o que eu quero naquele momento para mim é o suficiente. E Deus tem projetos maiores, tem algo, uma glória maior a revelar, a fazer com esta luta, com essa dificuldade. Às vezes eu não entendo isso, né? Marta e Maria não entendeu. Mas no momento em que Jesus chama Lázaro, vem para fora, que ele sai, meu irmão, foi um impacto muito grande, né? Jesus mostrou ali para aqueles homens que ele tinha poder sobre a morte, né? O poder dele não era só sobre os cegos, os coxos, os aleijados, os leprosos, e sim também sobre a morte, né? Até mesmo em estado de decomposição. Então você aí que está me ouvindo, não desista de orar, porque o teu milagre, quando Deus fizer, será grandioso, glorioso, maravilhoso, que vai impactar todos, amém? Agora eu quero falar falei sobre orar sem desistir, agora eu quero falar sobre a qualidade da oração. E aqui, do versículo 9 até o 14, Jesus fala uma parábola usando 2 pessoas também. Um fariseu, que fazia parte de um partido, né? E os fariseus, eles eram os líderes religiosos da época que usurparam, eles usurparam o sacerdócio para si, e eram homens dedicados às leis, criam na ressurreição, na imortalidade, eram homens aparentemente dedicados a Deus. É tanto que Jesus ele não critica os fariseus, ele critica a arrogância e a maneira com que eles destratavam as pessoas e a maneira como eles queriam se sobrepor sobre os outros, né? E você vai ver isso, por exemplo, em Mateus 23, quando Jesus, né, vai falar aos discípulos e às multidões, e fala que na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Tudo que eles ensinassem, as pessoas observassem, aprendessem, que estava ensinando da palavra de Deus, mas não procedessem como eles procediam, porque pregavam, mas não viviam, né? E Jesus fala isso para os discípulos e a multidão. Então, esse homem que sobe para orar, é um fariseu, o outro um publicano, um cobrador de impostos, que era odiado pela nação israelita, porque estes homens, né, em sua grande maioria, roubavam, né, cobrava para Roma e também para si, havia uma extorsão, né? Então eles eram odiados, né, pelos israelitas, eram considerados traidores da pátria, né? Então estes 2 homens sobem para orar. E Jesus fala que
o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha bem, não sou como os demais homens. Ele faz uma oração de comparação. É muito comum isso, principalmente nos dias atuais. Pessoas que gostam de se comparar ou se diferenciar das outras, né? Mostrando que é mais conhecedoras, mais santas, mais perfeitas, e que A e B é pecador, A e B é nada, é um João ninguém. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Amado, se fosse comentar sobre isso aqui, as mensagens de hoje, eu passaria horas falando aqui. Porque a arrogância hoje de quem está em lideranças é muito grande. Se comparar, pegarmos Jesus, que é o nosso modelo de exemplo de fé e quem nós devemos imitar, e compararmos a vida da liderança de hoje, a nossa vida, nós estamos em falha e muito, ó. E muito. E é natural nós vermos pessoas querer se justificar pelas suas boas obras, né? Querer falar que lê Bíblia não sei quantas horas, que jejuma, um dia que jejuou, ele, nas suas pregações, ele tem que esboçar aquela arrogância para poder se sobrepor, se sobressair sobre alguém. E Jesus ensinou tudo o contrário. E quando jejuar, lava o teu rosto. Porque os fariseus, quando jejuavam, não lavavam o rosto. Ficava acordava remelado do jeito que acordava, não lavava o rosto, para mostrar que estava jejuando, para mostrar que estavam buscando a Deus. Você vai ver isso em Mateus. Jesus, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né, Mateus 6, Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso e nesta oração que Jesus vai ensinar, Jesus vai e ensina que não devemos fazer como os escribas e fariseus, que quando ia jejuar, eles tinham essa mania de querer se engrandecer. E Jesus fala, olha, o galardão deles já foi aqui na terra. Mateus 6, né? Jesus fala aqui sobre quando dessem esmolas, né? A mão direita a mão esquerda não soubesse que fazia a direita, né? Que não fizesse tocar trombeta diante dos homens como os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6:2, né? Aí no versículo 5 de Mateus 6 ele fala: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade te digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê e está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Se Jesus está ensinando que eu não devo orar, né? Tem pessoas que gostam de se mostrar que ora e eleva suas vozes, que é para poder mostrar que tem comunhão com Deus. Bota ele diante de um defunto, bota ele diante de um cego, bota ele diante de um leproso, para ver se realmente ele tem comunhão com Deus, para ver se realmente Deus está na vida dele, né? Bota ele diante de uma situação, né, onde a pessoa está enferma, quase na morte, para ver se realmente ele tem comunhão com Deus, né? Porque quem tem comunhão com Deus, Deus ouve. Então nós vemos muita arrogância, né? A oração deste fariseu foi uma oração arrogante.
Ela não foi uma oração humilde, ele estava se exaltando, né, sobre as demais pessoas. E Jesus disse que quando eu orar, eu devo entrar dentro do meu quarto. Ou seja, ninguém precisa saber que eu tenho comunhão com Deus, que eu oro a Deus, que eu jejuo, né? E ninguém precisa saber. Aí ele diz, e orando não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedides. Então, Jesus era uma pessoa simples, mais simples do que a minha e a sua mente é capaz de poder conseguir imaginar. Jesus era simples. Então Jesus faz isso, Jesus ensina a oração, ensina sobre o jejum, e aqui agora ele está ensinando, dando dois exemplos, que é este homem, este fariseu, este representante, né, digamos assim, das leis de Deus ao povo, porque estava sentado na cadeira de Moisés, e a cadeira de Moisés era a cadeira de liderança, né, espiritual, né, que os fariseus tinham e detinha diante do povo, né? E aqui que em Mateus 23 Jesus fala isso, né? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Né? A cadeira de Moisés era a cadeira de liderança. O primeiro que Deus levantou, da onde Deus fundou as leis. Então, na cadeira de comando da liderança espiritual sobre a nação, estavam esses homens, escribas e fariseus. Né? E os fariseus detinham este comando. Mas a sua procedência era amar diante de Deus. Aí agora surge o publicano, que é o versículo número 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Querido e amado irmãos, a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Eu odeio. Eu não vou falar aqui a pessoa que é devasso, que não é convertida, porque o convertido, quando ele comete um pecado, ele se sente imundo, ele se sente sujo, sabe? Ele se sente envergonhado diante de Deus. Não estou falando de homens, estou falando de Deus, porque quem tem capacidade de lançar a alma e o espírito do homem no inferno é Deus. Jesus diz, não temeis o homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma, mas temei aquele que tem poder de fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Então quem é convertido e comete uma atrocidade, ele se sente imundo, enquanto ele não orar, não desabafar, não chorar, não falar com Deus, ele não se sente bem, o espírito fica inquieto, a pessoa fica, né, perturbada, enquanto não falar com Deus. Enquanto não orar, enquanto não confessar diante de Deus o seu pecado, a pessoa não se sente bem. Mas a pessoa que não é convertida, não, ele não está nem aí. Ele comete as atrocidades e no coração dele é impuro, o evangelho ainda não fluiu, né? Há comichões nos ouvidos, ele não está nem aí. Mas a pessoa que busca Deus, que é convertida em Deus, quando ela comete um ato, ela se sente envergonhada. Você vai ver que esse ato de bater no peito aqui, você vai ver a Bíblia citar duas vezes aqui, este homem, quando eles crucificam Jesus, que eles veem que Jesus era inocente, né? E tem aquele acontecimento, o véu do templo se rasgou, né? Houve trovões e em tempestade, e eles batem no peito, né? Eles viram que crucificaram alguém inocente. E este homem aqui, ele batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Né? O apóstolo João, já lá nas epístolas, né? Tem 1 João, 2 e 3 João,
ele vai falar sobre isso. Que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está com ele. Mas aquele que confessa seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando eu vejo alguém ficar se diferenciando, irmão, em pecado, parece até que ele não peca. Parece até que ele já atingiu um grau de santidade para se diferenciar quem é o que não é pecador. Eu sou pecador. Agora, eu procuro não andar dissolutamente em safadeza, em descaração, aprontando, né, em pilantragem. É diferente, mas eu sou pecador. Porém, um pecador arrependido. Um pecador que quando comete seus atos pecaminosos, é um pecador que no momento em que percebe que errou, se sente imundo. Como você também aí que está me ouvindo, no momento que comete algo de errado, se sente imundo, enojado. Se pudesse, né, arrancava essa velha, essa pele pecaminosa do corpo. Você se sente, enquanto você não orar, você não se aquieta. Então esse sentimento de arrogância, de ar de superioridade, né, de se engrandecer nas pregações, de se engrandecer nas orações, de se engrandecer nos seus jejuns, nos seus atos considerados santos, né, porque dizima, porque vai aos cultos todos os dias, porque é dedicado ao templo. Isso não vale nada diante de Deus, né? Você vai ver que Jesus fala em outra parábola que um certo viajante foi atingido, foi roubado, na realidade, né? Foi assaltado e foi espancado e estava caído. E passou por ele um levita, né? Passou 2 homens representantes do povo, um levita e um sacerdote. E nenhum deles se importou com aquele homem porque dizia estar a serviço de Deus. E passou por ali, né, um samaritano, considerado imundo e pecador, e socorreu aquele homem. E nós estamos vivendo esta época. Há muitos se dizendo levitas, sacerdotes, está a serviço de Deus, indo para a igreja com seus lindos playbacks, suas lindas bíblias, pastas, suas lindas vestes, seus saltos, suas roupas lindas, a serviço de Deus, preocupado com o bem-estar do templo, com a aparência, mas perto dele, ou no caminho dele, há alguém caído, alguém precisando de ajuda, alguém precisando de socorro, e ele passa e não se importa porque diz que está a serviço de Deus. E eu quero lhe dizer, nesta manhã, nesta madrugada, né, que agora já é 5h30, né? Deus não está aqui para ouvir arrogância. Deus não vai ouvir uma oração arrogante. Você quer ser ouvido por Deus? Faça uma oração humilde. Confesse os seus pecados. Confesse seus pecados. Fale a Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Não se engrandeça. Não queira se diferenciar das demais pessoas como se você fosse superior a elas porque foi alcançado pela graça. Não queira acusar as pessoas porque hoje você foi perdoado. Jesus também contou outra parábola sobre isso. Em outros vídeos eu vou citar, eu vou falar sobre essas parábolas. Jesus fala sobre um homem que tomou dinheiro emprestado ao rei e não tinha como pagar. E ele vai e se ajoelha, pede perdão ao rei, porque
a sua esposa e seus filhos seriam, né, retidos como escravos para pagar a dívida. E ele pede perdão, o rei perdoa. Mas quando ele sai dali perdoado, ele encontra alguém que devia a ele. Ele vai lá, pega aquele homem e coloca na prisão, e forçando aquele homem a pagar o que devia, sendo que o homem não tinha condições de pagar. Aí o rei fica sabendo, chama ele e fala: rapaz, eu não te perdoei, por que você não fez o mesmo com o rapaz? E aí, ele agora você vai ser preso e ele vai ser solto. Infelizmente, muitos de nós vão ouvir isso naquele dia. Foi alcançado pelo Evangelho, Deus perdoou, mas não quer perdoar o próximo. Quer condenar as pessoas. Quer sentenciar as pessoas. Então, esta é a minha palavra. Nunca desista de orar. Mas seja humilde para orar. A qualidade da oração não está em se diferenciar-se das pessoas ou usar seus atos supostamente bondosos para se justificar diante de Deus. Como eu me justifico diante de Deus? Eu me justifico confessando os meus pecados. Eu me justifico falando quem eu sou, pecador. E não me engrandecendo, e não me achando o 007 espiritual, o Superman da fé. Então Deus em Cristo abençoe. Né? Eu tento fazer um vídeo pequeno, mas sempre passa de 20 minutos, 26 minutos. Mas que Deus em Cristo abençoe. Tudo que eu quero é para edificar a nossa fé, compartilhar a palavra do Senhor, que a estudo desde garoto. Desde garoto. Sou um aprendiz da palavra do Senhor. Hoje eu tenho 35 anos. Daqui, quando eu tiver 70 anos, ainda continuarei sendo um aprendiz da palavra do Senhor. Então, Deus em Cristo abençoe, assine meu canal, compartilhe o vídeo, né, com os demais amigos e assine. Você que assiste esse vídeo, assine em nome de Jesus. Nós vamos procurar aperfeiçoar, né, as nossas mensagens no sentido de diminuição de tempo, para poder postar vídeos menores para você assistir, né, aí em nome de Jesus. Mas 30 minutos de mensagem não é muito tempo não, né? Não dá para a gente assistir muito bem, nós passamos hora na frente da TV. Se você não tiver tempo, você assiste uma parte e deixa o restante, assiste quando tiver tempo. Mas põe isso no seu coração, nunca desista de orar. E nunca se engrandeça. Por quê? No versículo 14, Jesus fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ou seja, um publicano desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Aí Jesus vai e disse: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Não é como alguns dizem, os humilhados serão exaltados. Não é assim. É quem se humilha. Porque humilhados muitos são. Mas no momento que recebe a humilhação, ele age com arrogância, ele parte para cima. É o que se humilha. Jesus diz: aquele que se humilha, ou seja, os que se exalta, se engrandece. Jesus está dizendo que serão humilhados. E os que a si mesmo se humilha, será exaltado. Portanto, que nós possamos nos humilhar diante de Deus a cada dia, para que Deus venha nos exaltar e venha engrandecer o nome dele em nossas vidas. Deus em Cristo abençoe e que Deus multiplique bênçãos sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.